Pessoal, agora a gente vai receber aqui no estúdio a dona Ana Paula de Oliveira Santos. Ela é pescadora artesanal, liderança comunitária, membro do Conselho Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais, o CNPCT. Ela é formada em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Alagoas e ela também faz parte da Rede de Mulheres Pescadoras da Costa dos Corais e Confrei Brasil. Então, dona Ana, seja bem-vinda. Obrigado, assim, boa tarde a todos e todas os ouvintes, né. É uma satisfação poder estar aqui representando 28 segmentos de povos e comunidades tradicionais do Brasil, né, e poder dizer que também represento a pesca artesanal. Que massa, muito prazer em receber a senhora aqui. Bom, vamos começar, dona Ana, falando sobre o mini curso, né, que a senhora participou na plataforma dos territórios tradicionais. Conta pra gente quais foram os principais desafios, né, apresentados no mini curso sobre a plataforma dos territórios tradicionais. O minicurso sobre a plataforma dos territórios tradicionais, ele veio para o evento do SAPIS como uma forma da gente mostrar para os povos e comunidades tradicionais essa o avanço que a gente está tendo nas comunidades em dialogar uma plataforma que é nossa, né, e foi construída por nós, para nós, e que a gente precisa fazer com que os nossos povos e comunidades tradicionais, eles adquiram esses conhecimentos e possam cadastrar o seu território na plataforma. Mas, assim, o curso também trouxe, as experiências exaltosas que já aconteceram em várias comunidades, né, e que através do cadastro da plataforma a gente conseguiu ter êxito, né. Foram lutas e mais lutas, né, a gente enfrentar problemas, conflitos nas comunidades, e a plataforma ela chegou para somar, né, somar principalmente com esse apoio do Ministério Público Federal, né. Que legal. E dona Ana, de que forma as experiências exitosas, né, que foram compartilhadas nesse mini curso contribuíram e podem contribuir para fortalecer os povos e comunidades tradicionais? Eu quero trazer aqui alguns exemplos, né, de algumas comunidades, por exemplo, pesqueiras, extrativistas, né, que, avançou o diálogo com o Ministério Público Federal, Uhum. em defesa da preservação dos territórios e também das populações tradicionais que estão nesses territórios, né, conflitos de terra, né. Então, assim, todo um diálogo que não ficou só os povos, mas aí também as comunidades estão dialogando e tendo avanço, né. Porque o que a gente quer é a conquista dos nossos direitos, e somos nós que temos que ir para a luta, né. A gente precisa se fortalecer enquanto segmentos de povos e comunidades tradicionais, né, que a gente tem que ver que a gente não tem só um segmento, mas a gente tem 28, né, que está dentro do decreto 6040, mas a gente tem outros segmentos que ainda não estão dentro desse decreto, né, e que a gente precisa também trazer, né, pra luta ser uma luta maior, uma luta mais fortalecida. Com certeza. Aproveitando que a senhora já mencionou o decreto 6040, eu queria entender com a senhora qual que é a importância desse decreto e das normativas do MPF para a garantia dos direitos dos povos e comunidades tradicionais. Isso é uma luta que a gente faz no dia a dia constantemente, mas o decreto ele foi criado também com a participação nossa de povos e comunidades tradicionais, né. Antes de ser CNPCT, de ser conselho, era comissão, foi criada uma comissão nacional, né, dos povos e comunidades tradicionais. E depois essa comissão passou a ser um conselho, né, e aí ele tem voz tanto do governo, mas principalmente das representações de IPCTs, né. Então o decreto, ele só traz para a gente mais, assim, um instrumento, né, não só de formalização, mas um instrumento que a gente pode estar lá dialogando nas comunidades, nos nossos estados e dizendo que os nossos direitos estão ali, direito à educação, à saúde, à moradia, permanência nos territórios. Então o decreto, ele é algo que a gente tem que carregar mesmo com a gente, para a gente dialogar nas comunidades nossa. Com certeza, né? Um amparo legal para garantir os direitos, né? Bom, a senhora também participou durante essa semana da mesa de abertura do evento SAPES, que está acontecendo aqui na UNB. E a mesa falava, né, sobre o PAA, cisternas e o Sanear, né, nessa pegada de políticas públicas para povos e comunidades tradicionais. Me conta como que essas políticas públicas, né, que foram apresentadas pelo MDS, como o
PEA, o Cisternas e o próprio Sanear, como que essas políticas têm impactado, né, os povos e comunidades tradicionais? O que a gente percebe, né, é que a gente não tem tanto acesso, né, porque a burocracia é muito grande, então, assim, dificulta esse acesso dos povos e comunidades tradicionais, adquirir, né, entrar num programa social, né, adquirir esse chamamento das políticas públicas, né. E aí a mesa, ela trouxe esse diálogo de mostrar como é que se está dando esse processo nas unidades de conservação, né. E aí a gente, falou muito de que ainda está muito longe do que a gente quer, né. A gente precisa que esses programas e essas políticas públicas, ela chegue até os pescadores e pescadoras, extrativistas costeiros e marinhos, né, que a gente sente essa necessidade da gente estar dentro desse programa, né. E aí, principalmente quando a gente fala na questão da água, né, as nossas águas, elas são muito poluídas, os nossos rios, né, e a gente está tomando, usando uma água que é uma água que faz mal para a gente, né. Então, como o sanear chegar até essas comunidades extrativistas e de pescadores, né? O que que a gente tem que fazer para poder a gente acessar essas políticas públicas? Então a mesa trouxe esse debate, o debate de que o ICMBio traz do PAA, né, você inserir os produtos da pesca na merenda escolar. E a gente sabe que nas nossas comunidades isso é muito difícil, né, a burocracia ela faz com que muitas vezes a gente até desista de fazer isso, né. E assim, com algumas questões de dizer: "Ah, mas trazer o peixe fede, né, e aí como é que a gente vai colocar isso na merenda escolar?". Mas assim, tem que ter a outra visão de que o peixe é um produto que a gente pode utilizar sim na merenda escolar, porque a gente precisa é fazer com que esses produtos nossos da pesca chegue à merenda escolar, para que os nossos filhos, né, os filhos dos pescadores, do pessoal da comunidade possam também comer o peixe, né. E aí a gente fez essa discussão, o ICMBio já tem 42, unidades de conservação que eles estão dialogando a questão do PAA, né, mas a gente focou muito nessa questão de que a gente precisa que as comunidades extrativistas costeiras e marinhas, né, e aí inserindo pescadores e pescadoras, possam também ter acesso a essa política pública. É, com certeza, acho que eu tenho a visão de que essa burocracia, na verdade, ela é uma burocracia, né, porque se, as comunidades tradicionais sabem como manejar o peixe para que ele chegue adequadamente nas escolas, né, e acho que é importante ter essa introdução, até para as crianças terem esse costume, né. Uhum. Eu, por exemplo, cresci sem essa introdução, eu já não como peixe. Se eu tivesse tido esse processo lá durante a escola, com certeza acho que eu comeria peixe. E essa é uma discussão que a Confrem Brasil, né, que trabalha com as reservas extrativistas, vem fazendo nesse diálogo com o ICMBio, com o MDS, né, e com outros ministérios também, para a gente tentar buscar trazer, né, esse acesso, né, dificultar, fazer com que o governo dificulte essas políticas públicas a chegar lá nas nossas comunidades. Bom, já que a senhora falou de acesso, né, o que que poderia ser feito, né, acho que isso foi debatido durante o evento também, mas o que poderia ser feito para que, fosse ampliado esse acesso, né, para as comunidades, tanto em territórios como maretórios, né, especialmente dos extrativistas, né, pensando essa política pública voltada para a segurança alimentar, água e saneamento básico. Olha, o que a gente tá fazendo, né, e sempre fez, é esse diálogo mesmo com os ministérios, secretarias que de fato Hum. dialoga com essa pasta, né. E nas unidades de conservação, a gente faz esse diálogo diretamente com o ICMBio, né, para poder a gente ter esse acesso e a gente fazer com que essas políticas públicas cheguem na base, né. E aí nessa mesa, o ICMBio e o MDS, ele trouxe um pouco do que já se está fazendo nas comunidades, né. E aí a gente, né, enquanto comissão que trabalha com as reservas extrativistas, a gente trouxe outro lado, dizer que a gente precisa ampliar essa discussão, para a gente também trazer os costeiros e marinhos para esse diálogo.
Certo. Bom, já que a senhora começou a falar, né, das unidades de conservação, a senhora também participou de uma mesa, né, que falava sobre a participação social nas unidades de conservação. Como isso tem acontecido atualmente, né, essa participação social das comunidades tradicionais, nas decisões sobre as unidades de conservação e as RESECs? Hoje, o processo se dá da seguinte forma, né, nas Resecs a gente tem os conselhos deliberativos, né, e aí a gente tem a participação social dentro desses conselhos, assim como a gente também tem a participação social nas APAs, né. Mas o que a gente sente é que, ainda precisa que o nosso povo participe mais, né. E nessa mesa aí, sobre a participação social nas unidades de conservação, trazia, assim, a discussão dos planos de manejo, né. E assim, o que a gente vê é que a gente precisa, enquanto sociedade civil, participar, mas também contribuir para a construção do plano de manejo, né. Uhum. A gente não pode deixar que o plano de manejo chegue e a gente aqui aprove da forma que está, mas a gente precisa dialogar, né. E eu trago um exemplo, assim, da APA Costa dos Corais, né. O primeiro plano de manejo não teve a participação totalmente das comunidades tradicionais. Mas no segundo momento, que foi a alteração do plano de manejo, aí ele foi diferente. Ele foi diferente por quê? Porque as comunidades disseram: "Nós queremos participar". Então a gente teve mais de 40 reuniões, oficinas, realizada com a participação da comunidade, para a gente dizer: "Olha, isso aqui no plano de manejo não serve para a gente. Uhum. A gente precisa preservar tal área de pesca, mas essa aqui a gente não precisa preservar". Então a gente precisa modificar. Então, essa participação social, ela se dá de uma forma que a gente tem que estar lá, porque o interesse é nosso. Somos nós que queremos preservar as comunidades tradicionais, né. Então a discussão foi muito focada nessa aí, como é que se dá essa participação? Como é que foi feito esse processo de construção do plano de manejo, né. E aí, assim, no final, a gente, quem estava lá de representação de povos e comunidades tradicionais, a gente trouxe também o diálogo de que os próprios, pessoal do ICMBio que faz a discussão do plano de manejo, né, eles precisam mudar as estratégias metodológicas, né, para poder ter mais participação social. Sem dúvida. E, bom, e quais as estratégias que a senhora, pensa que pode ser feita, né, para ampliar, essa participação? A senhora já falou um pouco, né, dessa necessidade, da importância da participação social, mas o que pode ser feito para ampliar, né, para que tenha mais, comunidades participando dessas discussões e que isso seja efetivamente garantido? Que a gente precisa é fortalecer o nosso trabalho nas bases, né, trazer, pessoal da comunidade para entender melhor cada discussão que a gente faz, seja o plano de manejo, seja a criação de resex, né, seja a discussão de preservação dos territórios tradicionais. A gente precisa primeiro se fortalecer, trabalhar na comunidade, identificar as lideranças para essa construção do processo de organização, né. E aí a gente precisa trazer esses órgãos que trabalham com a gente nas comunidades para esse diálogo junto com a gente. Mas o processo de formação e de capacitação, ele é fundamental para que os nossos povos e comunidades tradicionais, eles possam entender melhor como é que se dá esse processo e como é que ele pode participar desse processo. Sem dúvida, acho que esse processo de formação, né, um processo de formação comunitário, é até um processo de formação político também. Acho que ele é muito importante e fundamental para as comunidades. E aí, eu acho que tem a ver com a próxima pergunta, que é sobre a escola das marés e das águas. Me corrija se eu estiver enganado. Me conta como que surgiu essa ideia, né, da escola e qual que é a importância dela para os povos costeiros, marinhos e extrativistas. A Escola das Marés e das Águas, ela surgiu numa discussão com a Confrem Brasil, né, e aí a Confrem realizou o primeiro Reponta da Maré, que foi um evento nacional realizado aqui em Brasília. E neste evento, a gente discutiu, a questão da educação dos nossos povos
pescadores e pescadoras e extrativistas costeiros e marinhos. E de lá saiu a proposta da criação da Escola das Marés e das Águas. A gente construiu essa proposta e já trouxe de frente o próprio CMBio como parceiro nosso, né, para esse diálogo nas comunidades, porque a gente tem as reservas, a gente tem as APAs, né, e aí a gente trouxe eles como parceiro. E aí a gente foi trabalhando no dia a dia, como seria, né, pensar na proposta político-pedagógica, a CAPES, ela catou, ela tinha um edital aberto, e a gente começou a dialogar esse edital com eles, né, e a gente entrou naquele edital da CAPES, que é a Universidade Aberta do Brasil, né. Hoje a gente tem são 8 estados que fazem parte, né, a gente não está ainda em todos os estados, mas a proposta da Confrem é a gente ampliar Uhum. essa discussão aonde a gente tem, né, do Iapoque ao Chuí, a gente dialogar e a gente criar, também nesses outros estados que não tem, né. A Escola das Marés, ela está mais ali, já no final do norte e todo o nordeste, né. Ela vai do Maranhão até a Bahia. É. E assim, a gente estamos discutindo com o MEC, com o MDA, MDS, a gente está buscando as parcerias nos ministérios também, né, porque assim, a gente precisa ter, materiais, a gente precisa ter equipamentos, né, para que o aluno ele possa estudar, né. Ele não tem como olhar no telefone e ficar lá no celular respondendo atividade, participando. Eles vão ter, um momento presencial e um momento que também vai fazer virtual, né. A escola já está dando certo no Maranhão, no Piauí, no Ceará, já iniciou, e em setembro, dia 27 de setembro, ela inicia em Bahia, Alagoas e Pernambuco, né. E a gente, o nosso número para ser atingido, 1.710 alunos, né, Uhum. e a gente vê, assim, que ontem mesmo na hora que a gente apresentou a escola, a gente tinha alguns alunos, e assim, a motivação dos alunos de poder falar da Uhum. Escola das Marés e das Águas, pensando nessa questão não só do: "Ah, eu vou estudar porque eu preciso ter um diploma, mas eu vou estudar porque o curso vai ser na minha comunidade", e esse é o diferencial, né, Uhum. as salas de aula são nas comunidades, e também porque, eh, dentro da educação eles podem estar trabalhando também a questão da preservação dos territórios tradicionais, né, onde eles vivem, moram, pescam, né, e também, eh, a preservação do meio ambiente, da sociobiodiversidade, como conservar a sociobiodiversidade, né. Isso vai contribuir também para o monitoramento da pesca, né. Então tudo isso aí eles podem estar dialogando dentro da sala de aula e estar trazendo de volta para a comunidade, o retorno deles da sala de aula para a comunidade, né. E assim, isso foi uma das coisas que fez com que a gente somasse ainda mais, Uhum. né, e a gente não desistisse da Escola das Marés e das Águas, né. É um sonho nosso, é um sonho que está sendo realizado, né. A gente sabe que passamos por vários desafios, mas a gente está enfrentando os desafios, né, e a gente está colocando em prática. E a gente já tem outros estados aí como Pará, São Paulo, Rio, que também já está querendo aderir o programa, né. E aí a Confrem ela vai ampliar essa discussão para os outros estados. Que fantástico, a senhora me respondeu 3 perguntas em uma só, foi maravilhoso. E a senhora chegou a falar um pouquinho, né, sobre isso, mas, eu queria entender melhor qual que foi o papel, né, das universidades, das organizações da sociedade civil e do próprio Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, né, o ICMBio, nas discussões sobre a construção da Escola das Marés e das Águas. Esses são os nossos parceiros principais, né, o ICMBio, as universidades federais, os IFs também, né, a gente tem a Universidade do Maranhão muito empenhada mesmo, né, temos algumas professoras aqui com a gente acompanhando essa discussão.
No Ceará também a gente tem a universidade também acompanhando, e a gente tem Bahia, que a gente tem 2 universidades, a rural e a outra universidade, né. E e assim, o papel deles, né, enquanto universidades, está ali acreditando nesse sonho que é nosso, né. E junto, dialogando, buscando parcerias, né, desenvolvendo o plano político pedagógico dentro da nossa realidade, numa discussão feita em conjunto, assim, para a gente das marés e das águas, isso aí é fundamental, porque, assim, a gente conseguiu fazer isso, através de seminários, encontros, reuniões virtuais, e assim, não foi uma coisa que as universidades fizeram de trazer pronta para a gente, mas foi uma construção coletiva entre universidades, ICMBio e comunidades tradicionais. Que bacana, dona Ana. É muito importante quando essas construções são coletivas, né? Que bom que eles escutaram e construíram junto com vocês, né? Acho que esse é das coisas fundamentais para toda construção, todo o processo, né? Dona Ana, existe alguma coisa que eu não perguntei que a senhora gostaria de falar, deixar alguma mensagem? Não, eu gostaria sim de falar sobre o decreto nosso do CNPCT, né, que a gente construiu, que é da regularização fundiária, né, de povos e comunidades tradicionais, né, e eu quero fazer um apelo, né, que o nosso governo ele aprove o nosso decreto. A gente precisa desse decreto o máximo possível ser aprovado, né. E aí a gente não está falando só de um segmento, nós estamos falando de 28 segmentos de povos e comunidades tradicionais. E a gente sabe da luta do CNPCT para fazer com que esse decreto seja aprovado. Então, é esse apelo que eu quero fazer, que o decreto ele ande, ele sabe, que ele seja aprovado, né? Que quem está, dos ministérios que está passando até chegar para o governo Lula assinar, que essas pessoas pensem que são 28 segmentos que estão espalhados no Brasil e que precisam de apoio, né? Que precisam ser ouvidos, né? E que a gente precisa preservar os nossos territórios tradicionais, que nós estamos perdendo. Por exemplo, os territórios pesqueiros, a gente está perdendo para os grandes empreendimentos, né. Então, o pescador está saindo da beira da praia, indo morar em outro lugar mais distante do local de sua atividade, porque na praia está sendo construídos grandes hotéis. É, às vezes dá vontade de perguntar para os ministérios, né, para o presidente, se está faltando caneta no governo, Sim, porque verdade. dificuldade para assinar um decreto, assinar uma demarcação de uma do território indígena, né, Isso. que E a gen difícil. e a gente pede urgente, urgente para que o governo Lula, ele possa assinar imediatamente o nosso decreto antes do processo eleitoral, né. Isso seria um avanço para o conselho. Com certeza. Bom, dona Ana, eu gostei muito de conversar com a senhora, acho que tive uma aula aqui sobre muitas coisas nesse momento. Quero dizer para a senhora que as porteiras do nosso estúdio, no nosso estúdio Roça, está sempre aberta para quando a senhora quiser voltar, trazer sobre a realidade das pescadoras, dos pescadores, dos CNPCTs, né. Então fique à vontade para a senhora voltar aqui conversar com a gente sempre que a senhora quiser e precisar, tá bom? Legal, obrigada. Eu que agradeço, né, por a gente ter esse espaço também para o Conselho Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais. Com certeza. A Rádio Nacional dos Povos, ela é uma rádio, que foi criada por indígenas e quilombolas, mas ela é uma rádio dos povos. Legal, que bom. Muito obrigado, dona Ana. Obrigada também.